Olá, mulher, sou Silvia Campos do Foi por Você, Mulher. Nós estamos fazendo a leitura de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Estamos falando a cada mensagem sobre o fruto do Espírito. Só para você entender, o fruto, ele é o todo, é a pessoa do Espírito Santo. Vamos imaginar uma poncã, uma fruta que eu gosto muito. O fruto é a poncã. E quando você tira a casca, dentro dela tem vários gomos. Cada gomo daquele é uma característica do Espírito Santo que está em nós, mas precisamos exercitar. Nós precisamos colocá-la para fora porque ela já está em nós. O fruto é o Espírito Santo, isso vem dele. E quando nós declaramos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então, se ele está em nós, as características dele também estão. E nós vamos falar da alegria. A alegria. Quero destacar uma passagem que está em Atos, o capítulo 8, os versículos 26 ao 40. Depois você com o tempo lê. Lá está falando de Felipe, que ele foi arrebatado pelo Espírito Santo e foi conduzido, foi teletransportado até um eunuco. Ele era um oficial da rainha Cadace. Ele estava indo adorar. E no caminho de volta, ele estava lendo a passagem do profeta Isaías. Então, imagine essa cena, a carruagem e Felipe correndo do lado de fora e conversando com ele. E perguntou, você está entendendo o que você está lendo? O eunuco respondeu, como eu posso entender se não tem quem me explique? E convidou Felipe para entrar. Então, ele leu a passagem e ele queria saber se o profeta estava falando dele mesmo, naquela passagem de Isaías, ou se alguém que viria. Então ele começou a explicar e revelou a pessoa de Jesus. E eu vou ler o 38 para vocês. Então mandou parar o carro. Depois que o eunuco soube de Jesus, ele declarou que ele cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ambos desceram à água, porque ele queria ser batizado, e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o vendo mais o eunuco, e este, seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. O que é júbilo? Júbilo é a alegria extrema, é o regozijo. E aqui está bem claro que ele teve esse regozijo depois que ele teve o discernimento e que ele soube da pessoa de Cristo Jesus. Quando ele declarou que ele cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi batizado, o Espírito Santo se apossou dele. Então, a própria alegria se apossou dele. Essa alegria que vem do Espírito Santo é uma alegria que nós não conseguimos explicar. Ela é inenarrável, mas você precisa, mulher, sentir, você precisa experienciar, porque é uma alegria que ela não é momentânea, é a alegria permanente, que mesmo que você esteja passando por dificuldade, por um momento difícil, essa alegria está intrínseca em você. Ela faz parte, é como se fosse assim, sabe? É um emaranhado que não tem como você saber da onde começa e onde termina. Porque não tem como você definir onde começa você, onde começa o Espírito Santo, onde termina o outro. Porque vocês se tornam um só. A alegria está dentro de você, mas você precisa colocá-la para fora, praticá-la. Como você vai fazer isso? Diante das dificuldades, declarando a palavra de Cristo. Se você perceber, em todas as etapas eu vou estar falando sobre isso, porque você precisa declarar, você precisa colocar em prática, porque o fruto está em você. O fruto é o Espírito Santo. Essa alegria não é aquela alegria momentânea de quando você dá uma risada, dá uma gargalhada ou te acontece algo que te deixa feliz. É a alegria que mesmo na adversidade, mesmo diante do problema, você está alegre. Você consegue enxergar o lado bom, vamos dizer assim. Mesmo diante da dificuldade, você tem a convicção de que aquilo vai cooperar para você.
que isso é uma promessa do Pai. Essa alegria, ela tem que florir de você. Você tem que pôr isso para fora. E você, mulher, é uma chave muito importante. Por exemplo, na sua casa, você precisa ser não o termômetro, mas você precisa ser o termostato. Sabe qual é a diferença de um para o outro? O termômetro, ele afere a temperatura. Ele vai ditar a temperatura que está naquele ambiente. Se está calor, se está frio, se está muito quente, né? Porém, o termostato, ele que determina a temperatura. Se a temperatura estará frio, muito frio, estará quente ou muito quente. O termostato vai determinar a temperatura. Então você, mulher, tem que ser o termostato da sua casa. Você precisa ser o termostato no ambiente que você frequenta. Sabe aquelas pessoas marcantes que quando chegam em um determinado local, a alegria em pessoa, não tem tempo ruim para ela, que mesmo diante do tempo ruim, ela consegue enxergar algo bom e dizer algo bom para alguém. Então, nós precisamos ser essa mulher. Mas isso é uma coisa que nós precisamos treinar e aprender e crescer dia a dia na presença do Espírito Santo. É Ele que vai nos ensinar. Mas nós precisamos pedir, como em todos os outros casos, em todas as outras circunstâncias, nós precisamos ser guiadas, nós precisamos ser direcionadas pelo Espírito Santo. E a alegria é contagiante, assim como o mau humor. Você pode reparar que quando você chega em algum lugar, se a alegria está em você, você consegue transmitir aquela alegria para todo aquele ambiente, e aquelas pessoas que estavam mal-humoradas ou depressivas, você vai perceber que o ambiente vai ser transformado. Por quê? Porque você é o termostato e você determinou a temperatura que ia ficar aquele ambiente. Então, mulher, seja o termostato, seja a alegria transformadora. A alegria contagia. Sabe o riso? É muito engraçado, né? Quando a gente ri de alguma coisa e o riso assim vai contagiando, e às vezes a gente começa a gargalhar e rir da risada do outro. É a alegria que a gente não sabe explicar, a gente não sabe por que tá rindo, mas a gente ri. A alegria, ela, além de ser contagiante, ela transforma a vida das pessoas. Ela muda o ambiente da sua casa. Então você precisa praticar a alegria. Na Bíblia, a alegria é simbolizada pelo vinho, pela uva. Lembra lá o primeiro milagre de Jesus em Caná, na Galileia? Um casamento. Tinha acabado o vinho. Então a mãe dele chegou e contou esse problema para ele. E ele transformou a água em vinho. E não foi um vinho qualquer, foi o melhor vinho. Porém, a água usada para purificação. Aquela água eles usavam para se lavarem, que era lei, eles tinham que chegar no ambiente, tinham que se lavar como purificação. Então ele pegou daquela água para a limpeza externa e transformou em vinho, o melhor vinho. E ele transforma internamente, porque o vinho você ingere. A simbologia do vinho é a alegria. Então essa alegria que está em você precisa sair para contagiar e transformar a vida das pessoas. E naquela época, se faltasse o vinho, era uma vergonha, porque eram 7 dias de festa. Então imagine os noivos em plena festa acabar o vinho. Um casamento que estava começando já sem a alegria. E Jesus chegou para transformar aquilo. Então, mulher, transforme o ambiente ao seu redor, transforme a vida das pessoas. Eu francamente não consigo entender como as pessoas dizem que acordam mal-humorada. Eu já ouvi pessoas me dizerem: eu não sei como você consegue acordar bem-humorada, que você consegue ficar assim, parece que é ligada no 1000 volts. E sou mesmo, ligada no 1000 volts, na energia pura que é o Espírito Santo. Mas eu francamente não consigo entender como as pessoas acordam mal-humoradas. Elas já tinham que acordar cheias de gratidão, alegres, justamente porque acordaram, tiveram a graça, a dádiva de mais um dia. E estamos falando de gratidão novamente, não é? E veem como uma coisa puxa a outra, como uma característica complementa a outra. O amor, a gratidão, a alegria,
Então, mulher, a partir de hoje, se você não tem aflorado essa característica, peça ajuda ao Espírito Santo e seja uma transformadora de ambiente. Seja um termostato ambulante, que as pessoas ao enxergarem, olharem para você, não vejam você, mas vejam a própria alegria que vem do Espírito Santo. Amém? Vou orar por você. Pai, eu te louvo pela vida dessa mulher que está ouvindo essa mensagem. Que o fruto da alegria floresça cada dia mais na vida dela. Espírito Santo, amigo querido, ensina essa mulher a caminhar e a exercitar a alegria que vem de você. Que essa alegria não é passageira. Essa alegria ela não depende de ninguém a não ser de ti. Essa alegria não vem do esposo, não vem do marido, não vem das pessoas ao meu redor, mas vem de ti. Única e exclusivamente de ti. A minha alegria não pode depender das pessoas, mas depender de ti. E que essa mulher possa entender e vivenciar, experienciar essa alegria. Que ela seja o termostato, que ela seja esse canal transformador no ambiente e onde ela chegar. Que as pessoas vejam você, Espírito Santo, através da vida dessa mulher. Em nome de Jesus, eu louvo e agradeço pela vida dela. E agradeço por Cristo Jesus ter nos transformado através da morte dele na cruz, ter nos entregue a você, Espírito Santo. Quando ele disse está consumado, ele consumou todas as coisas, inclusive nos selou com você, Espírito Santo. Eu te louvo e te agradeço, meu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos praticar a alegria, mulher, porque foi por você. Um beijo em seu coração.